Legal, então agora nessa aula a gente vai falar sobre eventos JavaScript, né? O que são esses eventos, então? Bom, um evento JavaScript ou um evento do DOM, né, do Document Object Model, são utilizados para notificar o código de novidades durante a navegação do usuário. E eventos podem representar desde interações básicas do usuário, como cliques ou a própria rolagem da tela, até notificações automáticas. Então, o que significa isso? O DOM, como a gente viu na aula anterior, em alguma das primeiras aulas, né, o nosso objeto window, tá? Ele tem um monte de propriedades lá dentro dele. Cada vez que uma propriedade dessa é alterada, a gente pode estar sabendo disso, fazer o nosso código saber disso, e quando ele souber disso, ele dispara um evento, ele faz alguma outra coisa nova, tá? Então isso pode ser desde tipo assim, o texto da div tal foi alterado. O nosso código vai saber disso, e aí quando ele souber disso, ele pode disparar uma segunda ação, por exemplo, ou simplesmente pode ser uma interação do usuário, como o usuário clicou no botão. Quando clicar no botão, faça alguma coisa, tá? Então, clique, rolagem ou qualquer coisa alterada na interface, no DOM, né, na estrutura do objeto DOM, né, pode ser factível de disparar um evento, beleza? E aí, então, no nosso caso, como a gente está trabalhando com web design aqui, né, páginas web, os eventos mais interessantes para a gente são os eventos de mouse, tá? Porque basicamente é com o mouse que o nosso usuário vai interagir com a nossa interface, mesmo que ele esteja no smartphone, né, ou num tablet, o touch, né, ele também ele executa como se fossem eventos de mouse, beleza? Então esses aqui são os mais importantes, tá? Eventos de mouse. Então a gente tem aqui o famoso click, né? A gente tem o mouse down, que é quando o botão estiver pressionado. A gente tem o mouse enter, que é quando o mouse entra em cima de algum elemento. A gente tem o mouse hover, que é muito similar ao mouse enter, tá? O mouse move, que é enquanto o mouse estiver se movimentando, tá? Em cima de algum elemento. Então, se o mouse estiver parado, não faz nada. Se o mouse estiver em cima daquele elemento, mas movimentando, faça algo. Então, é assim que a gente vai usando eventos de mouse. Eu vou fazer um exemplo aqui simples, tá? Para mostrar na prática. Eu preparei uma página aqui, ó. Ela só tem um monte de caixa, uma embaixo da outra, tá? Escrito Code Designers, nada demais, tá? Então esse aqui é o HTML que eu preparei e uma tag de script vazia aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui na primeira box, vou adicionar um ID só para ela se diferenciar das outras. ID box, e eu vou selecionar só essa box aqui, tá? Então vamos lá, a gente já viu isso nas outras aulas. A gente pega uma variável, vou chamar de myBox, e aí eu vou falar então document get element by ID, e o nosso ID é box. Beleza, agora que eu selecionei, eu vou testar algum evento de mouse com ela, tá? Para eu fazer isso, eu preciso usar um método do JavaScript, e aí tá lá na documentação, tal, né? E ele é muito usado, que é o quê? Eu vou falar assim, myBox.addEventListener. Esse é o método, tá? E se ele é um método, então ele precisa do parênteses, e aí aqui dentro a gente passa então os parâmetros que esse método espera, né, de acordo com a API do JavaScript, tá? Então, o que significa? Que agora o myBox ele vai estar ligadão, ele vai estar atento, ele vai estar ouvindo, né, ouvindo algum evento, né, que seria a tradução literal do Add Event Listener, né? Ele está esperando alguma coisa acontecer. E aí agora então a gente determina que coisa é essa. Eu vou fazer, por exemplo, clique, tá? Então eu preciso passar o primeiro parâmetro dessa maneira aqui, entre aspas, pode ser aspas duplas ou simples, não tem problema, e o nome do evento. E depois eu coloco uma vírgula, e aí eu passo o segundo parâmetro, tá? E o segundo parâmetro é o quê? É uma função. Esse addEventListener, ele fica aguardando uma função para ser executada assim que a pessoa clicar. Então quando a pessoa realizar o evento, faça o que estiver na função, tá? E aí vai ser o seguinte, quando a gente clicar naquela primeira box,
eu quero que faça um alert. A box foi clicada. Só isso. Vamos testar se funcionou? Eu vou lá no navegador agora, vou atualizar aqui. Vou dar um clique na primeira box, que é a que a gente selecionou lá, e o alert apareceu. Beleza? Bom, baseado nisso, a gente pode fazer vários tipos de coisas, né, aqui dentro dessa função, porque agora, como a gente viu em aulas anteriores, a gente consegue controlar várias coisas. Então eu posso controlar outros elementos, né, da nossa interface. Eu poderia, por exemplo, fazer, sei lá, um for. E aí então eu poderia falar assim, var i igual a 0. E enquanto eu preciso pegar todos os box, então eu preciso fazer assim, ó. All boxes é igual a document query selector all box. Então estou selecionando todas as boxes. E aí eu vou falar então que é all boxes. Faltou um E aqui. Length. Enquanto for maior que 0, incremente i. Desculpa, enquanto for maior que i. Beleza, estou fazendo um loop de for. A gente vai ter uma aula sobre loops ainda, mas eu já fiz numa aula passada, então você já viu como ele funciona, tá? E aí, então, eu vou fazer para todas as boxes, né? Eu vou falar, então, para all boxes e posso passar um style, background, color, black. E aí, fazendo isso, quando eu clicar na primeira box, todas as boxes ficarão pretas, com o background color preto. Vamos ver se funcionou? Vou aqui na minha primeira box, cliquei, não funcionou. O que deu errado? Tá escrito errado aqui, ó, length. Beleza, agora vai funcionar. Vou atualizar, cliquei e todas ficaram pretas. Beleza? É um jeito de usar, tá? E a gente tem outros eventos, tá? Então, ao invés de clique, eu posso simplesmente fazer mouse over, quando o mouse ficar em cima, que também é bastante utilizado. Então, quando eu colocar o mouse em cima da primeira, fica tudo preto. Beleza? Que mais que eu posso fazer? Tem uma propriedade especial, não é especial, desculpa, esquece que eu falei. Tem um evento que ele é muito especial no sentido de web design, que é o evento de scrolling, tá? Porque existe uma trend, uma moda, né, já há um bom tempo, desde que surgiram os primeiros tablets, né, por exemplo, de fazer os elementos ficarem animando conforme eles entram na tela. E conforme eles entram na tela, o evento que controla isso é o evento de scrolling. O scrolling ele não é exatamente um evento de mouse, tá? Mas ele funciona mais ou menos assim, ó, window.add event listener. Então eu estou adicionando um listener para nossa window, não para um elemento específico, tá? E aí então vai ser um scroll. Então eu estou mapeando o nosso scroll e aí enquanto eu estiver scrollando, então execute essa function aqui. E essa function, ela vai fazer o seguinte. Eu só vou dar um console log aqui para você ver. Eu vou pegar o page y offset, page y offset, tá? E vamos ver como que rola isso aqui. Vou dar um refresh. E olha lá, tá vendo esse número aqui? É o tanto de pixels, né, que a página foi scrollada. Então ela 0, 1, 2, 26, tal, começou a ser scrollada. Isso aqui é o princípio para a gente poder falar assim, ó, if... aí eu preciso pegar de novo aqui o nosso window.page y offset. Eu posso falar quando ela for maior que 100,
Aí eu posso falar então para todas as boxes, eu posso pegar esse for aqui, tá? E mandar executar. Qual que é o problema disso? É que é mais complexo, tá? Quando for maior que 100, tipo assim, pode ser 101, 102, 103, 104, até infinito, até quando o tamanho da tela chegar ao fim, tá? E aí ele executaria essa função aqui dentro todas essas vezes. E isso causaria um excesso de uso da memória e provavelmente erro, e provavelmente se o computador for fraco, vai travar, até o computador vai travar o navegador, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com o evento de scroll, porque ele vai disparar qualquer coisa que tiver aqui dentro dentro das condições que a gente colocou. Então se for maior que 100, vai ser disparado. Agora eu poderia colocar maior que 100 e menor que 110, por exemplo. E aí eu estaria limitando que se ele for executar isso várias vezes, ele vai executar só 10 vezes. O scrolling, ele também tem uma outra peculiaridade, que é a frequência com que ele dispara o que está aqui dentro. Ele não dispara um a um. Às vezes ele vai do 1 para o 3, depende da velocidade que a pessoa está scrollando. Então, quando eu falo que é um pouquinho mais complexo, é por isso. E para a gente fazer essa lógica de disparar coisas conforme vai scrollando, entra na tela, a gente esbarra nesse problema que ele vai disparar. A cada pixel que for scrollado, ele vai disparar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Isso já é um problema. E esses outros probleminhas aqui de ficar controlando isso. Então, no final das contas, o evento de scrolling serve para coisas mais simples, e essa questão de fazer animações de elementos entrando na tela conforme scrolla, eu particularmente uso bibliotecas. E aí eu uso essas bibliotecas porque as pessoas que já fizeram essas bibliotecas, né, elas já tomaram conta desses problemas para a gente, e aí então eles dão as regras de como a gente usa a biblioteca deles para ter esse mesmo resultado no scrolling, tal, já com esses problemas resolvidos. Então, só fechando aqui, a gente tem então eventos de mouse, e aí pode ser todos aqueles, né, que eu coloquei aqui no slide, tá? E a gente vai usar algum deles no nosso projeto final, na verdade talvez mais de vários, né? E a questão do scrolling também é um evento, tá? Só que ele é mais complexo da gente lidar com ele, e a gente vai usar o evento de scrolling, então, provavelmente usando uma biblioteca, tá? E aí na hora que chegar a parte do nosso curso aqui da gente usar isso, eu vou apresentar para você que biblioteca que é, belezinha? Bom, então esses são os eventos, tá? E aí eu espero que você então possa aproveitar aí nos seus projetos. Então, te vejo na próxima aula.